Sim, nós temos super-heróis. E eu não estou falando da Fogo, da Liga da Justiça, e nem do Roberto, lá dos X-Men. Estou falando do Capitão Red, Lagarto Negro, Joe Ventania e muitos outros que estão formando a Ordem. Essa iniciativa bacana, criada aqui pelo quadrinista, que é o Elenildo, que está revolucionando os super-heróis no Brasil. E assim, nós não estamos copiando ninguém lá da Marvel DC. É coisa 100% nossa. Reboot somente com essa entrevista com o pessoal por trás da Ordem. Bom, eu já conhecia a maioria da galera, né, do Facebook, quando eu entrei há 10 anos atrás, né? Conhecia muitos atores e eu vi que não tinha um grande evento que reunisse todos eles. Então eu lancei uma pergunta no ar, coloquei um post perguntando onde está o seu herói, né? Aí era uma ideia para reunir esse pessoal. Aí várias pessoas entraram em contato comigo, eu quero colocar meu herói nesse projeto e tal. E aí foram muita demanda, né, de pessoas. Aí eu resolvi criar uma seleção para que as pessoas entrassem, os heróis entrassem, teriam que ter alguns critérios, porque eram muitos, entendeu? E aí foi crescendo o projeto, foi entrando pessoas, e aí foi agregando, e aí acabou criando a Ordem. A gente se uniu e criou o projeto A Ordem. Você, o Elenildo aqui, idealizou, criou o projeto. Como é que você levou o seu personagem para a Ordem? O meu personagem é o Joe Ventania, né? Eu tive a honra, né, do Elenildo entrar em contato, me convidar, e eu achei assim, um projeto perfeito, maravilhoso. Não é um projeto feito para amigos, é um projeto realmente que valoriza o quadrinho nacional, especial os heróis, né? Então não foi um grupinho assim, meu amigo, eu gosto desse herói. Não, ele convidou todos os heróis que ele poderia convidar, os autores, para colocar os seus personagens, né? Então eu acabei colocando o meu Joe Ventania nessa aventura épica aí dos quadrinhos nacionais. O Elenildo, quando ele teve a ideia da Ordem, ele me convidou a participar, né? Convidou, na verdade, o personagem, né? Eu emprestei o personagem para participar do projeto. O meu personagem é o Lagarto Negro. Os desafios, as dificuldades. Cara, realmente foi uma luta muito árdua, entendeu? Para as pessoas embarcarem no projeto, porque muita gente gosta, né? Elogia, vê os desenhos e tal, e fica, olha que bacana, curte, eu desejo boa sorte. Mas a gente viu muito isso na primeira Ordem e tal, apesar das pessoas terem gostado muito, mas elas não apoiavam, entendeu? E a gente
a gente queria muito que isso desse certo. Mas esse boom fez com que a gente procurasse entender por que eles não estavam apoiando. E aí a gente entendeu que o brasileiro está mais acostumado a apoiar projetos autorais, entendeu? E talvez a Ordem primeiro tinha um valor elevado e tinha também um ar muito profissional, muito grande para a época, entendeu? E aí a gente, por isso que eu acho que o protocolo, a Ordem, que é o segundo agora, fez mais sucesso e tal, porque as pessoas viram que era mais autoral, entendeu? O João Ventania ele foi criado em 1989, né? Ele tem uma influência muito grande do Drácula, né? Porque ele ganhou o contorno mesmo de herói ali em 1992, naquele revival da novela Vamp, da Globo, o Drácula do Bram Stoker, Batman vs Drácula, o Drácula da Block. Então eu peguei muita influência do Drácula, né? E ele foi publicado pela primeira vez em 1997 num fanzine já com o nome dele e republicado em 2009, que foi quando deslanchou. O Lagarto Negro foi criado em 1998 para fanzine, né? Eu publicava, era Xerox e distribuía com alguns colegas que eu já conhecia, me correspondia pelo correio, era assim que a gente fazia na época. Na época tinha um catálogo de fanzine chamado QI, Quadrinhos Independentes, editado por Edgar Guimarães, um cara de Minas Gerais. E era um catálogo, a gente enviava para ele, ele botava no catálogo e as pessoas iam se correspondendo por intermédio do catálogo do Edgar Guimarães. Era assim que a gente fazia na época. Cara, Capitão Red eu nunca pensei em mim, assim. Ele é inspirado no Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite, entendeu? Mas de mim, eu acho que realmente tem algumas coisas, é o que eu gostaria de ser, né? Tipo, a questão do herói, tem muita coisa da questão de Niterói, onde eu vivo, né? Mas particularidade minha não, é uma coisa totalmente mesmo inspirada no Capitão Nascimento e é um herói que eu achava que poderia ser o momento certo para criar ele. E aí eu fui expandindo o universo dele, fui ampliando, fui criando e aí aconteceu. Ele tem um jogo de RPG de mesa, ele tem um game para celular com mais de 55 mil downloads gratuitos lá no Google Play, né? Inclusive na China esse jogo foi divulgado espontaneamente, eu descobri sem querer, sabe? Então assim, a gente, desde o ano passado mais ou menos, estamos numa crescente muito grande desse personagem de João Ventania, né? E graças a Deus o Helenildo viu isso, me convidou e eu tenho muito prazer de estar do lado dele, do Gabriel Rocha com Lagarto, do Emir, do Francinildo com a Velta e com o Crânio. Realmente eu estou muito satisfeito com isso. É autoral, mas também ser comercial, porque é importante as pessoas verem que a gente não brinca de quadrinho, a gente não, como o meu amigo Lincoln aqui falou, nós não estamos fazendo quadrinho para fanzine, a gente não quer fazer quadrinho para amigos, a gente quer fazer uma coisa que seja para massa mesmo, que as pessoas gostem, que as pessoas consumam, que as pessoas comprem de verdade a ideia e aí expanda o nosso universo de super-heróis e os autores nacional. É isso que a gente quer. É uma questão de memória, né? Aqui no Brasil a gente tem esse problema de não ter de não conservar a memória das coisas que são feitas, né? A revista Tico Tico, que é uma revista pioneira no gênero de histórias em quadrinhos, começou lá no início do século XX, final do século XIX, e já em 1905 publicava um personagem chamado Dr. Alpha. Se você for ver o visual do Dr. Alpha, ele é um precursor da estética dos super-heróis. Ele antecede os quadrinhos americanos em quase 30 anos. Ele tem aquelas roupas coladas, máscara, bota, luva, né? Uns equipamentos e tal. Era um personagem de ficção científica, um personagem muito interessante. Ele é pouco conhecido e pouco divulgado no Brasil, que é uma pena, né? Esse material do Tico Tico, mas a gente conhece, cara, e cultua, né? O trabalho que vocês estão fazendo é tirar eles lá da obscuridade, lá do ostracismo e mostrar que eles são reais, que existem e são maneiros.
Eu queria falar um pouquinho sobre isso. A gente tem um problema aqui no Brasil que muitos artistas dentro do meio de quadrinhos, eles acham que o super-herói não é algo brasileiro. O que não é verdade. A gente já tem heróis desde a época do Tico-Tico. Em 1906 tinha o Príncipe Oscar, do Gustavo Barroso, que era um herói que tinha um anel mágico. Em 1905 você tinha o Dr. Alpha, que era um aventureiro espacial, e ele já usava uma roupa que lembrava muito que nós vamos... Até que os caras mais modernos acreditam que seja o visual de um herói. A gente teve o Capitão 7, que, para você ter uma ideia, ele teve 200 ou 300 episódios a mais que o Batman do Adam West. Isso é uma coisa que ninguém sabe. Então, o herói nacional, ele faz parte da nossa cultura, entende? O que está acontecendo, e eu posso explicar porque eu sou publicitário, e eu fiz o estudo chamado Publicidade em Quadrinhos, a Força dos Super-Heróis, onde eu faço uma dinâmica entre como é usado como que os americanos conseguem tirar o dinheiro disso e os japoneses, né? E o que falta pra gente. E o que falta pra gente é um mercado que é maior do que o que nós aqui podemos imaginar. É uma falta de mecanismos de comunicação entre o mundo do entretenimento. Tipo assim, eu faço quadrinho, eu não consigo me comunicar com o cara que faz TV, eu não consigo me comunicar com o cara que faz desenho animado, eu não consigo me comunicar com o cara que faz o game, e aí cada um fica fazendo uma coisa sem saber o que o outro está fazendo, e fica uma lambança e ninguém consegue nada. Então, o problema é isso, o que está faltando não é interesse, não é falta de interesse. Por exemplo, a gente tem a Ordem. A Ordem, na crise terrível que a gente está passando, conseguiu mais do que a meta, que era 13 mil, conseguiu 14.200 só praticamente pela internet. Então mostra interesse, né? Tivemos um filme lá totalmente independente no Maranhão, que é de comédia, mas é de heróis, chamados Calango Ball. Mais de 100 mil visualizações no trailer, e o Pânico na TV saiu de São Paulo para ir lá no Campeão do Maranhão falar com os caras, né? O game do Joe Ventania, mais de 50 mil downloads. E isso, nenhum grande site, nenhuma revista de heróis tá dando a oportunidade da gente falar. Alguns eventos como esse aqui que a gente está tendo a honra de participar é que tá dando isso, entendeu? Bom, em janeiro vai ser enviado as recompensas, né, para os autores, para as pessoas, as pessoas que colaboraram, que apoiaram o projeto, vai ser enviado para eles. E aí o restante a gente vai vender em comics, lojas especializadas, e aí pela internet, e aí as pessoas o grande público vai poder adquirir. Eu quero chegar numa gibiteria, até se tiver algum aqui responsável por uma gibiteria, dê atenção a esse trio aqui. Dê atenção, dê chance, dê oportunidade, reserve lá um espaço lá na sua fileira, lá nos seus expositores, para o trabalho que esses 3 artistas estão fazendo aqui. Porque vale a pena, vai revolucionar, está revolucionando, basta acreditar, dá uma chance de conhecer. Isso aí. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade. É um prazer muito grande para a gente estar aqui representando mais de... Acho que já deve ter uns 40 já autores nacionais, porque entrou muita gente nova agora com esse pacote que ele citou de novos autores. Então, é uma honra muito grande estar representando eles aqui e convidar vocês a curtirem a página da Ordem no Facebook. Sente o stand lá, ó. Dê uma passada ali no nosso stand da Ordem, lá tem várias revistas, vocês podem comprar a revista de alguns heróis, como o Joe Ventania, o Capitão Red, o Vulto, e dê uma olhada, não olhem com preconceito, dê uma chance, comecem a ler, comecem a consumir, e a ideia é essa: quanto mais você consome, mais você melhora, você vai melhorando a ideia, você vai criando a identidade brasileira. Eu queria agradecer muito ao pessoal do Reboot somente, ao pessoal toda a galera aqui que está junto. O Anime Rock.
do Anime Rock, né? É um prazer e espero ver mais vezes aqui com a Ordem 10. Assim. Reboot sua mente!